Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Olá, sejam todos bem-vindos de volta ao programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. E hoje nós vamos dar continuidade ao estudo A União da Alma e do Corpo. Na semana passada nós terminamos perguntando se o espírito sabe de antemão que o corpo que ele escolheu não tem chance de vida. E hoje nós vamos dar continuidade a essa temática, a esses questionamentos que o Kardec fez, extremamente interessantes. Mas antes quero convidar para o debate o meu amigo Almeida. Obrigado. Bem-vindo, Almeida. Obrigado, Ricardo. Forte abraço a cada um de vocês. É sempre uma alegria estar aqui. Bom, então vamos iniciar de imediato já aqui Vamos lá. o nosso estudo, que tem muita coisa interessantíssima. Gente, hoje não tem perguntas. Vocês esqueceram de mandar as perguntas de vocês. Não esqueçam. Vamos lá. Questão 349, Almeida. 349. Então, 349. Quando uma encarnação falha para o espírito, por uma causa qualquer, ela é suprida imediatamente por outro. Então, o espírito estava designado para reencarnar. Por alguma razão, a encarnação falhou, houve um aborto, enfim, o corpo não vingou. Essa encarnação, ela é substituída imediatamente por outra? É automático isso? olha, automático não é a palavra mais adequada, né? Porque automático é como se fosse uma produção em série, né? Ah, não, falhou esse, descarta, vem o próximo. Não é bem assim. Tudo fica em função do planejamento que cada um de nós tem para a sua existência, né? Há momentos, eu tento me colocar no lugar de um casal que está a esposa grávida e é o primeiro filho e ficam sonhando com a vinda daquele filho e tem um aborto espontâneo, ou vindo à luz, desencarna muito jovem, e eu fico imaginando o sofrimento desse casal, né? Todos nós temos algum casal, quando não nós próprios, algum casal próximo que já teve que vivenciar isso. E uma mensagem para cada um deles: tenham confiança no Altíssimo, não percam a fé. Como já diz lá aquele trecho evangélico, que é capaz de você até citar onde é que está, mas nenhum só dos fios de cabelos nossos está perdido. O Senhor, em sua imensa sabedoria, providência divina, para que todas as experiências que nós temos seja exatamente aquela de que necessitamos. Então, respondendo objetivamente à pergunta, nem sempre. Nem sempre vai ser uma encarnação logo em seguida, né? E pode ser que o espírito precisava daquela experiência, né? De repente, alguém que mal baratou, deu pouco caso, não deu a importância à encarnação e necessitava querer voltar e desencarnar logo em seguida. Pode ser isso que acontece. Pode ser a própria mãe que em alguma experiência não deu o valor devido à maternidade, precisa passar por um aperto, né? Então, não necessariamente automático. Agora, se é necessário, se aquilo ali é uma necessidade que o espírito tinha para poder se recuperar, ter esse contato rápido com a matéria e voltar para a espiritualidade, o que é uma coisa muito comum, né? Nós ainda não conhecemos em profundidade a fisiologia da alma e essa inter-relação entre a matéria e o espírito. Esse contato entre o corpo e o espírito tem profundas consequências na fisiologia do espírito, na formação do perispírito, né? No aspecto de saudável, de saúde do espírito nosso, né? Não tenhamos ilusões, a matéria é uma experiência necessária para a nossa evolução, inclusive espiritual, inclusive da fisiologia do espírito. Tudo isso para dizer o seguinte:
não necessariamente automático. Se há necessidade, a providência divina logo em seguida providencia. Se não há necessidade, vai voltar para a espiritualidade, revisar mais alguns pontos para que no futuro venha, né? Cada caso é um caso. E eu repito, tenhamos confiança nos planos de Deus. Nada acontece ao acaso. Tem uma... Você encaminhou o seu comentário para que eu... Eu só levantei a diga bola. isso. Você só levantou a bola. Mas tem uma frase do Einstein, se eu não me engano. Ah, sim. Deus não joga dados. Ah, Deus não joga com o acaso, de jeito nenhum. Durante um tempo... Aí... Aleatoriedade, nem Einstein gostava. Pois é. Então, muitas vezes, nós antropomorfizamos Deus, né? Nós transformamos Deus como se ele fosse um de nós. É um velhinho de barba. Um velhinho de barba que... Não, ele tem a sabedoria de um velhinho. Nada além disso. Gente, não é isso. Não é bem assim, né? Nos planos de Deus, não há acaso, Não. não há improviso. Tudo é minuciosamente planejado. Se algo, aos nossos olhos, não deu errado, para ele deu certo. Porque era aquele o objetivo. E mesmo quando a gente acha isso, como Deus permite, ele tem um planejamento muito bom e uma razão muito sábia para que aquilo ocorra. A nossa visão é que não consegue perceber o objetivo. Olha, quando a gente encontra na carne alguém com uma sabedoria que enxerga, não, vamos pensar em 30 anos, o que nós estaremos fazendo em 2050? Você já parou para pensar? Já é uma loucura alguém que pensa assim. Pois é, eu não sei nem se eu vou estar aqui, né? Mas o Pai Eterno não pensa para daqui a 30. Ele não pensa para daqui a 30 mil anos. Ele não pensa para daqui a 30 milhões. Ele pensa para a eternidade. Exatamente. Vamos à resposta. Quando uma encarnação falha para o espírito por uma causa qualquer, ela é suprida imediatamente por outra? Resposta. Nem sempre. Nem sempre imediatamente. O espírito precisa de tempo para escolher de novo, a menos que a reencarnação imediata provenha de uma determinação anterior. Ou seja, alguém já previu antes que haveria o cerceamento, digamos assim, naquela oportunidade. Então, considerando isso, já prevê também o retorno imediato a uma nova possibilidade. Isso. Para atiçar a curiosidade de vocês, leiam o livro Ícaro Redimido. Tem exatamente um exemplo desse tipo, né? O espírito encarna, desencarna quase que imediatamente e tem que voltar. E voltou questão de dias. Não dá tempo nem de trocar de roupa. Não deu tempo nem de espirrar. Questão 350, Almeida. Vamos lá. O espírito, uma vez unido ao corpo da criança e quando já não pode mais voltar atrás, lamenta algumas vezes a escolha que fez? Olha só. Então vamos lá, o espírito... Vou abrir a sofrência agora. Vou abrir a sofrência no livro dos espíritos. O espírito reencarnou. Isso. Aí depois que ele nasce, ele olha e diz assim, mas... O que eu tô fazendo que eu fiz, né? aqui? Como se diz no Nordeste, onde vinha amarrar meu burro, né? Onde vinha amarrar o burro. Como é que eu escolhi uma coisa dessa? Onde é que eu estava com a cabeça para fazer uma escolha dessa? Isso acontece, Almeida? É assim que funciona? Olha, infelizmente, a nossa ignorância, a nossa falta de conhecimento, a nossa rebeldia muitas vezes nos conduz a isso, né? Quantas vezes, o que eu estou fazendo aqui? Onde fui amarrar meu burro? Quem coçou que eu estou aqui? Né? Mineiro é quem coçou, né? O que é que eu sou? Eu sou mineiro, eu posso falar. Não couvi, quem coçou e por aí vai. Gente, a gente tem que ter a percepção nossa de ser humano diante da eternidade. De um ser humano que foi criado simples e ignorante, como ainda falávamos semana passada, respondendo ao Jefferson. Nós temos que ter a percepção de que, diante da vida, a gente tem que encarar as coisas com maturidade, né? Como um ser humano pleno.
A gente tem que sair dessa infância espiritual de rebeldia, de ficar esperneando, de ficar discutindo, de ficar brigando com o próprio destino. Às vezes acontece, mas não tem motivo nenhum para que justifique isso. Gostaria muito de ouvir o que o Espírito da Verdade tem para nós aí. Vamos lá, então? Vamos lá, vou abrir até o livro. Eu vou ler a resposta e a gente comenta mais. A gente comenta a resposta. Então, diante da pergunta do Kardec, o Espírito, ele definiu um ambiente para a resposta. Sim. Então, o Kardec perguntou assim: o espírito, uma vez unido ao corpo da criança e quando já não pode voltar atrás, lamenta algumas vezes a escolha que fez? E os espíritos dizem assim: queres dizer se como homem lastima a vida que tem? Queres dizer se como homem ele desejaria outra vida? Aí Pois sim. é, né? Eu queria ter nascido com 1,90 m, olhos azuis, rico pra caraca. Pois é. É uma Aí infa- ele diz, Gente, é uma imaturidade, né? Mas vamos lá, continuemos. se a questão for essa, sim, o homem pode Isso. lamentar. Agora, se lamenta a escolha que fez, Ele não lembra. não. Aí não lembra, não tem como. Ele não sabe quem escolheu aquilo. Como nós já falamos aqui tantas vezes, A gente escolhe, tá, gente? o Espiritismo já explicou muitas vezes, uma vez encarnado, o manto do esquecimento nos cobre e nós não conseguimos lembrar das existências anteriores, não conseguimos lembrar do planejamento encarnatório, não conseguimos lembrar das escolhas que fizemos. Isso, Abençoado esquecimento. abençoado esquecimento. Então, eu não posso me arrepender de uma escolha que fiz se eu não sei. O se porquê eu eu não lembro escolhi. Eu não sei por que eu qual escolhi. foi, e qual foi a escolha que eu fiz. Sim, é aquela coisa, né? Tem uma pessoa que eu tenho um carinho, amo profundamente, que ela sempre, e ela não é espírita, e ela sempre reclama isso comigo. Cara, Alcir, como é que tu me vem com essa conversa do espiritismo de que fui eu que escolhi? Eu não lembro. É muito fácil esse argumento, né? É muito fácil esse argumento, porque me coloca numa situação muito ruim. Se eu não lembro, eu não tenho responsabilidade sobre ele. E é uma coisa muito infantil, né? Não lembro, não fiz. É muito Então, infantil. é uma discussão, como é que eu vou dizer? Voltando ao que eu acabei de falar ainda há pouco, a gente tem que ter confiança no Altíssimo, né? Se a gente sabe que nós somos seres limitados, se nós sabemos que existe um Pai que está no céu que nos ama profundamente, se nós sabemos que o Pai é perfeito em todas as suas condicionantes e quer o melhor para nós, nada mais natural do que surgir a confiança nos planos que ele traz para nós, né? Agora, respondendo aqui objetivamente, está perfeito o que o Espírito da Verdade fala. A gente não lembra. E continua. E continua, vamos lá. O espírito, uma vez encarnado, não pode lamentar uma escolha da qual não tem consciência, não tem lembrança, mas pode achar a carga muito pesada. E se a crê acima de suas forças, aí é onde surge um dos grandes problemas da humanidade. O espírito se sente, ele se percebe aquém da necessidade de corresponder às demandas daquela encarnação e ele recorre ao suicídio. Olha, eu tive a honra de te substituir num programa com José Carlos, você lembra? Ah, sim, lembro. E o tema era justamente a questão do suicídio. Você está falando lá do Comunhão Inspira, né? Gente, assistam, um programa sensacional, tá aí no YouTube para vocês assistirem. O Comunhão Inspira, gente, para quem não conhece ainda, é um programa mensal. Nós fazemos uma entrevista, um debate, no último sábado de cada mês, às 19 horas, aqui no Auditório Bezerra de Menezes, da Comunhão Espírita de Brasília. E o convidado, ele se propõe a responder perguntas da plateia e perguntas daqueles que nos acompanham pela TV Comunhão, via internet. E então é 1 hora de perguntas e respostas, de comentários, de debates muito interessantes. E os programas anteriores, como o Almeida falou, está no YouTube. Então pode procurar Comunhão Inspira, que vocês vão encontrar vários episódios desse programa.
Mas, voltando... Complementando o que a gente vinha conversando, né? A gente pode se rebelar? Pode. A gente vai se rebelar com a escolha que fez? É uma coisa sem sentido. A gente não lembra que escolheu e, principalmente, não lembra por que aquela situação foi a escolhida, né? Agora, Meio que motivou aquilo, né, sim, Almeida? o que motivou. A gente não lembra. E, infelizmente, irmãos e irmãs nossos que optam por uma vivência materialista, sem aceitar em seus corações a verdade de que nós somos muito mais do que essa matéria que nos recobre, que a vida é muito mais do que aquilo que vivenciamos entre o nascer e o desencarne. Muitas pessoas que esquecem a vida verdadeira, não a admitem dentro do seu pensar, do seu agir, chegam à situação do suicídio. De cometer o suicídio. Porque, efetivamente, uma pessoa que acredita em Deus, que sabe que Deus quer o melhor para si, terá maiores defesas contra o suicídio, né? Um dia desse eu estava lendo um texto e no texto se colocava o seguinte: acima de tudo, o suicídio é um ato de egoísmo. É ato de egoísmo. Eu não estou esquecendo que quem chega ao suicídio chega pelo desespero, chega por não encontrar soluções para os seus problemas. Mas uma pessoa que está tendo dificuldade na vida começa a pensar, né? Minha mãe vai sofrer muito mais se eu cometer o suicídio. Meu pai vai sofrer muito mais se eu cometer um suicídio. O que será da minha esposa, do meu marido, do meu filho, da minha filha, do meu sobrinho, das pessoas que estão em volta de mim? Elas vão sentir minha falta e vão se sentir culpadas por não terem me ajudado. Para dizer o mínimo, tá? Assistam o programa. É, muito interessante mesmo. Mas, Almeida, aproveitando essa reflexão sobre o abertura, suicídio, né? e a abertura que essa questão nos oferece, e como já falamos outras vezes, a gente não está aqui com o objetivo de acabar o livro rapidamente. Não. Gente, A esse gente livro tá- aqui a gente começa a ler em, sei lá, 20 programas, a gente lê o livro inteiro. Mas a intenção é a gente suscitar essas reflexões para mim, para você, para aqueles Ou que nos seja, é acompanham. para trazer isso aqui para as nossas vidas, na de vocês também. Exatamente. Mas a gente poderia pensar assim, quem de nós não tem óbices a vencer nesta vida? Quem de nós não se submete em determinado momento a determinadas demandas, muitas vezes inesperadas, que a vida nos coloca e exige que nós as vençamos? Porque a gente não pode esquecer, Almeida, me corrija se o raciocínio estiver errado, nós estamos aqui com um único grande objetivo, que é aprendermos a ser pessoas melhores. E quando eu digo pessoas melhores... Aprender a ser gente. É, Porque a gente ainda é muito animal. e quando eu digo pessoas melhores, não é só na questão do trato um com o outro, mas para com nós mesmos. A gente não pode esquecer que nós somos filhos de Deus, Deus é o criador do universo, como filhos nós somos herdeiros do universo. Como filhos de Deus, nós somos corresponsáveis pela manutenção da sua obra. Consequentemente, Deus, sendo Pai, Ele espera que os seus filhos adquiram maturidade para secundá-lo naquilo que for possível secundar, nessa grande obra que é a humanidade, o multiverso, ou os multiversos, que é o universo. Então, como espíritas, e o espiritismo ele vem para isso também, de fazer a gente despertar para essa grandeza que é latente em cada um de nós. E que o suicídio ele vem como uma forma de rechaçar Um divórcio desse planejamento. divórcio de todo esse planejamento. Uhum. Né? Então você citou aí a dor que o suicida causa para o pai, para a mãe, para a família de maneira geral, mas sem esquecer a dor que o suicida causa para o Pai, Deus, para o Pai espiritual, para o nosso Criador, que espera de nós a
a ideia de concepção de todo esse planejamento é divino, e que em determinado momento a criatura resolve unilateralmente evadir-se do compromisso sem considerar as consequências e os envolvimentos que essa decisão tem com todos os envolvidos. Só para terminar, Almeida, o suicida, ele não morre sozinho. Não. Muitas consciências morrem com aquele ato impensado. Como você bem disse, não estamos desconsiderando todo o sofrimento, todas as causas, todo o sofrimento que gerou a decisão do ato. Não estamos desconsiderando isso. Certamente foi algo muito forte. O que a gente está considerando e comentando é a necessidade de grandeza, de fé, de esperança, de persistência para que não cheguemos a um ato dessa natureza. E nesse sentido, as religiões de maneira geral, mas o espiritismo, pela racionalidade que trata as causas do espírito, pode ser extremamente importante e decisivo para aquele que, porventura, algum dia pense em tomar uma decisão dessa natureza. E completando, mas puxando para um outro lado, o que você falou é muito correto, eu acho que pode ter algum irmão, alguma irmã nos assistindo agora que está passando por um momento desse. Primeira coisa, você não está só. Você é filho do Altíssimo, como bem disse o Ricardo. Você é filho de Deus. Ele te criou para coisas maravilhosas, para coisas incríveis. Tem gente que pensa, eu gostaria de conhecer Paris. Eu queria poder um dia subir lá na Estátua da Liberdade. E se de repente a gente para pensar e o Espiritismo não permite isso? Cara, você está vivendo aqui hoje, mas um dia você pode encarnar num planeta em volta de um sistema triplo, ter 3 sóis. De repente você... Cadê a importância de Paris diante disso? Mas o que eu quero dizer é isso. Imagina a aventura de você poder encarnar em mais meia dúzia de planetas enquanto você está se desenvolvendo. Descobrir o que é ter uma noite romântica iluminada por 2 luas. Você já conseguiu imaginar uma noite com 2 luas? Né? 2 corpos celestes no mesmo céu, né? Um em quarto crescente e outra lua cheia. Que aí tu vai estar vendo uma aqui parcialmente encoberta e a outra plena, plenilúnio, né? Gente, imaginou que o nosso Sol é amarelo. Imaginou como é que seria a vida num planeta em que o Sol é vermelho? As pessoas às vezes entram na ficção científica, né? Jornada nas Estrelas, apenas para dar um exemplo. Cara, existem nesse universo do Pai Eterno planetas inimagináveis, a gente não tem nem ideia de como é que eles podem ser. Que tipo de vida a gente pode ter lá? Nós somos todos, e você também, criados para essas coisas maravilhosas, para conhecer essas coisas maravilhosas. Alci, você está me falando isso, cara. E eu estou me sentindo um lixo. Você está falando tudo isso, eu só estou me sentindo um lixo, que eu estou me sentindo cada vez mais culpado. Não se sinta. Você é apenas um ser humano, como eu e como o Ricardo. Está passando por um momento difícil. Mas muito maior é Deus. E Ele está só esperando você fechar os olhos, você respirar fundo, você pedir a inspiração do mais alto na sua vida, e ela vai se manifestar. E nesse particular eu gosto muito, o Ricardo, do aspecto devocional de algumas casas evangélicas. Né? Porque se o Espiritismo nós trazemos a visão racional para a vida, nós não podemos e nem devemos esquecer essa relação pessoal com o divino. Deus está contigo. Deus quer a sua felicidade. Abra o teu coração para você sentir esse amor dele por você.
Não se esqueça disso. Se você está num momento difícil, seja porque eu não consigo abandonar a droga, eu não consigo abandonar a bebida, o meu amor me abandonou, seja lá o motivo que for, financeiro, emocional ou de vazio na sua vida, maior é Deus, maior é você do que qualquer um desses problemas. Um forte abraço. Deus está contigo. Muito bom, Almeida. E Desculpa, gente, saímos do tema, mas eu acho que suicídio é uma coisa tão complicada e quem está ali dentro não enxerga o que existe, o mundo maravilhoso que está do lado de fora. É como se a gente tirasse um óculos transparente e botasse uma lente escura que só vê sombra na vida. é isso. Como o tempo que nos resta não nos permite avançar nas questões, eu quero fazer um comentário rápido. Eu espero que eu não apague o brilho do seu comentário. Não né? brilho nenhum, para. Mas nós, no Espiritismo, falamos muito de dois fatores que agem de forma perniciosa em nós, que é orgulho e vaidade. Né? Orgulho e vaidade. Filhos Então, diletos do egoísmo. Filhos diletos do egoísmo. Do egoísmo. Enquanto você falava agora do possível irmão, da irmã nossa que possa estar passando por experiência dolorosa, por um sofrimento agora, e você descrevendo essas potencialidades ou possibilidades do grande Espírito que nos oferece as grandezas do universo. Olha, gente, Deus só nos ofereceu isso, o universo. Eu fico imaginando o seguinte, como nós estamos no planeta escola, hospital também. Primáriozinho, mas é escola. É uma metáfora muito interessante para a gente dizer o seguinte, se nós estamos nos bancos primários dessa escala nos bancos de escolares mais humildes do universo, é preciso desenvolver essa humildade. Saber que aquilo que me afeta nesse momento é porque eu estou nesse nível de afetação. Se eu tivesse nesse nível XYZ superior, isso não me afetaria. Então, ao invés de fugir da sala de aula, porque se a gente fugir, a gente vai ter que voltar para ela de novo depois. Puxado pela orelha, ainda vai voltar com a orelha doendo. Eu não consigo galgar do segundo para o terceiro ano se eu não cumprir bem o segundo ano. Se eu for reprovado, eu vou voltar de novo para o segundo ano. Então, pensar nisso. Eu estou sofrendo porque eu estou nesse nível, nesse patamar, nessa série. Eu estou precisando experienciar isso. Então, evadir-me daqui não é a solução. A solução é eu, humildemente, aceitar as lições, aprender as lições para que eu possa galgar para uma situação de enlevo, para uma situação melhor, mais apropriada. Tendo em vista, tendo como foco, tudo isso que o Almeida acabou de citar agora há pouco. Essa plenitude do universo que é nossa, por herança paterna. Só que para termos acesso a tudo isso, é preciso ter o devido preparo. Nenhum pai que tem uma empresa vai conceder a direção dessa empresa a um filho que sequer fez o primário, o ensino médio. O pai sábio não faz isso. O pai sábio não faz isso. Ele espera que esse filho cumpra o ensino fundamental, o ensino médio, curse uma faculdade que o prepare efetivamente para assumir as funções que o pai quer lhe oferecer, por herança natural. Mas se o filho não se prepara, o pai responsável não dá o seu lugar na empresa. Essa é a relação que nós temos com Deus. Deus está ávido para que nós nos preparemos e esbocemos para Ele a confiança que Ele precisa ter em nós para assumirmos determinadas demandas da nossa herança. Enquanto isso, nós vamos ter que aprender aqui nesses níveis de aprendizado que a Terra nos oferece. Muito obrigado pela audiência mais uma vez. Perguntas? radio@comunhãoespírita.com é o nosso e-mail e até a semana que vem. Forte abraço.